Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um Desperta Colonial, né? E nós teremos esse tempo aqui. Que privilégio falar com você nesta manhã, que privilégio ter acesso também através deste canal, de nós podermos então compartilharmos um pouco das Escrituras. E confesso que eu tenho sido abençoado por muitos irmãos, pastores, missionários, seminaristas, que tem compartilhado neste canal aqui no Desperta Colonial. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Augusto César, pastor daqui da Primeira Igreja Batista aqui de Jacutinga, Minas Gerais. Um dos pastores aí também gerado pela igreja aí do Jardim Colonial em São Paulo. Que privilégio, um grande abraço aos irmãos também nesta oportunidade de poder compartilhar com você sobre as Escrituras. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você nesta manhã, ou nesta oportunidade que você está assistindo, sobre prática. Praticar. Muitos de nós temos uma boa teoria nas nossas mentes, muitos de nós temos bom conhecimento de alguma coisa, mas na hora de nós colocarmos em prática, a situação não é tão fácil assim. Por exemplo, pessoas que precisam perder peso, sabem que precisa se exercitar melhor, sabem que precisa ter uma dieta mais equilibrada, que precisa tomar mais líquidos com frequência, que ter um estilo de vida mais saudável, enfim, uma série de coisas. Mas quando isso de fato entra na prática, aí que está a questão. Ou quando nós desejamos fazer um curso nível superior ou algo do gênero, nós vamos lá, pesquisamos sobre todas essas áreas, mas existe um caminho. E este caminho nem sempre, ou de forma geral, é um caminho longo, é um caminho que precisa de muita disciplina, determinação e etc. Mas a questão também é a seguinte: nós como cristãos, nós precisamos praticar. Praticar o quê? A palavra de Deus. Colocar as Escrituras no nosso cotidiano, colocar as Escrituras em todos os dias da nossa vida. E isso não pode deixar de acontecer. Se nós olharmos lá para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos seus primeiros capítulos ali, Jesus ele fala sobre várias coisas, né? Tem ali o nascimento de Cristo, etc. Mas depois Jesus ele vem nos ensinando sobre santidade, vem falando sobre oração, vem falando sobre juízo, sobre os falsos profetas, sobre os caminhos errôneos da vida, enfim. E ele chega ali no capítulo 7 falando sobre os dois fundamentos. Veja, eu iniciei a nossa conversa aqui falando sobre praticar. E esse texto que a palavra nos mostra aqui fala sobre dois fundamentos e dois exemplos. O primeiro de um homem prudente e o segundo de um homem insensato. E a palavra diz assim em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós iniciamos a nossa conversa aqui sobre praticar. E quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós podemos observar duas figuras, dois homens, dois personagens, que um ouviu a palavra e praticou, outro ouviu e não praticou. O que ouviu e praticou, ele edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento.
E isso para nós é extremamente importante. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos a respeito da nossa vida, no tocante das nossas prioridades, da nossa vida espiritual, da nossa vida sentimental, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, seja no relacionamento com marido, esposa, filhos, etc. Tudo isso precisa ser pautado, sabe aonde? Neste homem insensato sobre a rocha. Porque senão, caso contrário, nós não teremos um alicerce firme. E esse alicerce aqui que ele diz sobre a rocha é um alicerce que proporciona segurança, um alicerce que proporciona estabilidade. Por exemplo, um casamento que é alicerçado sobre a palavra de Deus, sobre a rocha que é Cristo, é um casamento que passará por dificuldades, provações, mas é um casamento que estará num alicerce, num fundamento estável, sólido. E este casal, eles passarão por inúmeras adversidades, alegrias, provações, mas eles permanecerão firmes, porque o alicerce deles é firme, é sólido. Numa outra realidade, um mesmo casamento, mas munido de um alicerce solúvel, que não proporciona segurança e estabilidade, com o passar dos anos isso vai disseminando, as coisas vão se desabando, e quando você percebe, tudo já foi à ruína. Se não há um momento específico para abordar de fato tudo isso que vai se desfalecendo, isso vai sendo de forma homeopática, até observar que já não existe mais casamento. Um olhar para o outro e não se conhece mais, não tem a mutualidade, não tem aquele primeiro amor, aquela paixão que deve ser nutrida. E na nossa vida cristã, estas coisas elas não devem ser diferentes. Nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra e praticar a palavra. Muitas vezes é um desafio, não é fácil. Não é fácil reconhecer os nossos erros. Não é fácil reconhecer os nossos egoísmos. Não é fácil reconhecer o orgulho que permeia o seu coração, o nosso coração. Muitas vezes em situações que nós estamos equivocados, mas de alguma forma nós queremos mostrar que estamos certos. E estas coisas não permitem que nós cresçamos na palavra de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres flexíveis e moldáveis pela palavra de Deus e mediante a ação do Espírito Santo. E isso é importante para a minha vida, para a sua vida. Como cristãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e trazer as Escrituras para a prática da nossa vida. Seja no coração, seja na prática, seja na humildade, seja no pensamento. A palavra ela é repleta de vários exemplos, de várias orientações para que eu e você vivamos de uma forma que agrade o coração de Deus, de uma forma cristocêntrica, para que nós possamos fazer a diferença neste mundo e onde quer que o Senhor colocar a sua vida, ali, neste lugar, você fará a diferença. Mas isso depende da sua decisão e da minha decisão. Se nós olharmos a palavra e ter o desejo de praticar a palavra, nós permearemos as nossas vidas sobre a rocha. Entretanto, se nós olharmos a palavra e não praticarmos a palavra, consciente ou inconscientemente, o nosso alicerce será um alicerce arenoso, solúvel, em que mais tarde, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que nós desejamos construir, aquilo vai na ruína. Por quê? Porque as tempestades virão, as dificuldades virão, as adversidades aparecerão, e o nosso alicerce, se estiver aí, certamente fará uma grande diferença, e tudo aquilo que foi construído será uma grande ruína. E o que a palavra nos diz então sobre isso? Que nós devamos ser homens e mulheres sensatos,
a ponto de ouvir e praticar. É isso mesmo. Nós precisamos ouvir a palavra, ver a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra e praticar a palavra de Deus em todas as áreas, nos mais detalhes pequenos. Não apenas nas grandes coisas, mas especialmente nas pequenas coisas. É isso que Deus vai trabalhando em nosso coração, no nosso caráter, a ponto de sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Este é o nosso desafio, mas é possível sim, quando nós temos Jesus sendo nosso Senhor e Salvador e aquele que nos dá a direção. Através do Espírito Santo, que nós sejamos moldados e forjados segundo o caráter de Cristo Jesus. Muito obrigado até aqui. Espero que essa palavra, assim como foi na minha vida, seja um grande desafio, mas também seja um impulso para que cada dia mais nós coloquemos a palavra de Deus na prática de nossas vidas cristãs. Seja em qualquer área, mas que nós tenhamos a humildade de colocá-las em prática em todos os momentos. Muito obrigado. Foi um privilégio, um prazer estar contigo neste momento. Que Deus continue te abençoando grandemente a sua vida. E foi um prazer falar contigo neste tempo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.